Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem a Rita Matias encostou a Iniciativa Liberal à parede numa intervenção na Assembleia da República para saber exatamente se a Iniciativa Liberal está a favor deste Orçamento de Estado, se está contra, se está favorável a negociar com o PSD, mesmo com o PS do outro lado da mesa de negociações, e portanto há aqui várias questões que estão por responder do ponto de vista da Iniciativa Liberal. Só que é uma coisa giríssima, apesar disso ter razões do ponto de vista das relações de força, da questão do posicionamento do Chega, do PS e do PSD, estamos todos preocupados com estes posicionamentos. No entanto, ninguém pergunta à Iniciativa Liberal qual é que vai ser o posicionamento e se, no caso de aprovação ou de voto favorável, quais é que são as exigências, as medidas, o que é que tem que estar no Orçamento de Estado para que tenha o voto favorável da Iniciativa Liberal. Já sabemos o que é que o Bloco de Esquerda vai fazer, apesar de ser sempre a mesma lenga-lenga, à semelhança do Partido Comunista. Já sabemos o que é que vão fazer. A Mariana Mortágua diz que não viabiliza orçamentos de direita e deixa a boca a Pedro Nuno Santos que quem viabiliza orçamentos de direita é parceiro da direita. Já disse o Partido Comunista Português que isso favorece os interesses do grande capital, aquela conversa toda que nós já todos sabemos. O LIVRE, sinceramente, não sei o posicionamento. O PAN é consoante lhes dá na gana, depende da forma como acordam, também é mais ou menos à semelhança da Iniciativa Liberal. E, portanto, neste momento queremos saber, a Iniciativa Liberal aprova ou não? E se aprova, em que condições? E se rejeita, em que condições? Eu acho que é importante não nos preocuparmos só com os partidos grandes, porque eu acho que estes partidos, apesar de não terem tanta relevância do ponto de vista da aprovação do Orçamento de Estado, também têm uma palavra a dizer, não é? Vamos então saber o que é que a Rita Matias tem a dizer à Iniciativa Liberal sobre este assunto especificamente, que não deixa de ser interessante esta intervenção. Vamos ouvir. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, a história recente tem dado cada vez mais razão para a fundação do Chega. Repare, há 5 anos o Chega falava na bandalheira na Justiça e aquilo que nós vemos é que José Sócrates e os seus crimes estão quase a prescrever, enquanto lá fora temos mulheres que lutam porque a guarda dos seus filhos foi atribuída ao seu agressor ou ao seu violador. Falávamos numa bandalheira na corrupção e aquilo que vimos foi no anterior governo 14 demissões de membros desse governo por escândalos e por casos de corrupção. Falávamos também na questão da insegurança e falávamos noutra bandalheira, que é a bandalheira da imigração. Eu gostava de trazer para cima da discussão um dado. Houve um relatório já aqui citado hoje que disse que Portugal caiu de 3º país mais seguro para 30º lugar. Eu gostava que nos soubesse identificar. Elencou uma série de questões que podem desafiar a segurança, mas omitiu a questão da imigração e dos desafios que podem trazer para a segurança nacional. Eu queria perguntar se essa omissão foi lapso, foi esquecimento, ou é porque a Iniciativa Liberal, que hoje acordou de direita, porque ali disse na tribuna, não reconhece que a imigração traz fatores de insegurança. E poderia-me dizer, bom, mas nós não temos dados nem relatórios que nos permitam aferir se a imigração está relacionada com a insegurança. E eu gostava que refletisse comigo. É que se nós, por um lado, abrirmos a porta sem critérios, em segundo lugar, se atribuirmos a nacionalidade a qualquer pessoa como se fosse um brinde do Happy Meal. Em terceiro lugar, se nós tivermos comissões, se tivermos parlamentos, se tivermos organismos que pressionam a mídia para que não divulguem a nacionalidade dos criminosos, se poderemos de alguma forma relacionar e saber a verdade. Sabemos que os comentadores do regime dizem que há falsas percepções de insegurança, aliás. Esta é a visão da Iniciativa Liberal e, por fim, uma questão-chave. O Chega vai sair à rua no dia 21 de setembro para defender o controle de fronteiras em nome da segurança dos portugueses, porque os portugueses assim nos pedem. PS, Bloco de Esquerda, convocaram agora uma contra-manifestação porque dizem que é racismo. De que lado vai ficar a Iniciativa Liberal? Do lado da defesa de Portugal e dos portugueses ou vai querer contribuir para a bandalheira que Portugal se está a tornar? Obrigado. É verdade, meus caros, isto é muito interessante. A Rita faz uma nota muito gira sobre o facto da Iniciativa Liberal no dia de ontem ter acordado de direita, porque a Iniciativa Liberal é prova viva, ao contrário do que dizia uma pessoa que eu até aprecio, chamada Carlos Guimarães Pinto. A Iniciativa Liberal não é um partido liberal clássico, está longe disso. A Iniciativa Liberal está mais para liberalismo progressista e, portanto, já vimos a Iniciativa Liberal a participar em marchas do orgulho LGBT, não é propriamente uma grande novidade, nós todos sabemos disso. E apesar de terem uma vertente económica mais à direita, obviamente, que é caracterizada assim do ponto de vista da questão da diminuição do Estado, economicamente falando, mas eu acho que também é importante ter presente, e vejam cada vez mais, que este liberalismo progressista só funciona com a presença de mais Estado. Os liberais, neste momento, apesar de apregoarem a ideia de menos Estado, um Estado liberal só funciona quando o Estado está em todo o lado. Portanto, só podem garantir as tais liberdades quando, do ponto de vista social, há uma intervenção do Estado para
para permitir determinadas coisas, para proibir outras coisas. Portanto, é a questão da falácia, do paradoxo do liberalismo. Eu até tenho aqui um livro que me foi emprestado, já agora mostro o livro. Ora, tenho aqui então um livro, já agora que eu recomendo, a propósito de nada, mas acho que é sempre bom lermos sobre outros assuntos, e portanto, porque falha o liberalismo, do Patrick J. Deneen, que é um livro em que basicamente o autor faz questão de elencar várias razões pelas quais o liberalismo só funciona com mais Estado, e aliás, o que nós vemos não é o liberalismo a falhar neste momento no Ocidente, estas questões do subjetivismo moral e de outro tipo de questões que podem complicar a nossa convivência enquanto sociedade. Vemos que o Patrick J. Deneen elenca as questões para explicar que o liberalismo não está a falhar, está a funcionar. E por estar a funcionar é que nós temos a situação, as sociedades ocidentais na situação em questão. Mas passando isso à frente, a questão da iniciativa liberal é interessante não só sobre o orçamento de Estado, propriamente dito, porque é um documento mais amplo, e a iniciativa liberal, como não tem tanta pressão mediática em cima de si mesma, tem mais tempo para pensar e para falar sobre o assunto e para ver o que é que o governo apresenta e tudo mais. A iniciativa liberal está em cima do muro na maior parte das coisas, porque apresentam-se à direita do ponto de vista económico. Não há ninguém à esquerda que os reconheça como esquerdistas. No entanto, a iniciativa liberal, do ponto de vista social, são completamente esquerdistas. Nós podemos ver tranquilamente um deputado da iniciativa liberal numa marcha LGBT a defender este tipo de atrocidades completamente anticientíficas, e não seria chocante do ponto de vista ideológico, porque os liberais progressistas nada têm a ver com os liberais clássicos. E é como eu digo, eu acho que os liberais clássicos, do ponto de vista partidário, estão em vias de extinção, se é que já não estão extintos. Mas eu acho que a iniciativa liberal estão sempre em cima do muro, exatamente como o PSD, e por isso é que quando houve o debate entre Rui Rocha e Luís Montenegro, Rui Rocha disse 2 a 3 vezes que a solução para o país estava em cima daquela mesa. Vocês lembram-se dessa conversa? Do Rui Rocha dizer ao Montenegro: a solução para o país está em cima desta mesa. Portanto, eles são centristas, centro-direita, se quiserem, centro. Não me chocaria colocá-los ao centro, não é propriamente chocante, porque do ponto de vista social estão sempre em cima da mesa. Eu não sei, eu gostava de saber quanto a vocês, do ponto de vista da imigração, se alguém tem a noção do posicionamento da iniciativa liberal sobre a imigração. Se alguém tem a noção daquilo que a iniciativa liberal propõe socialmente. A iniciativa liberal tem propostas que não a privatização de empresas? Eu gostava, sinceramente, de saber isso. E eu já investiguei, sinceramente, eu já li algumas propostas, mas não se vê mediaticamente a iniciativa liberal a vincar uma posição. Do ponto de vista programático, a conversa acaba por ser outra. Mas do ponto de vista programático, o PSD também era outro partido. Do ponto de vista programático, a AD apresentou um programa que visava controlar as fronteiras e que visava serem a solução de direita moderada. Certo? Inclusive utilizaram o discurso de Pedro Passos Coelho para tentar posicionar o PSD mais à direita, encostando o Chega ainda mais para a direita. E, portanto, eu vi isso acontecer. Do ponto de vista programático, a iniciativa liberal, exatamente como o PSD, tem alguns posicionamentos com os quais se pode concordar mais facilmente, mas mediaticamente, e do ponto de vista das votações, não vemos um vínculo da iniciativa liberal com questões sociais. Vemos a iniciativa liberal a puxar a conversa sempre para a economia. Obviamente que a economia tem a sua relevância, ninguém diz que não. Mas este é o eterno problema dos liberais. Estão sempre preocupados com a economia. Quando o problema, além de económico, na Europa, neste momento, a desindustrialização dos países é um grande problema. A questão de estarmos dependentes de outros países para termos acesso a necessidades básicas. Portanto, há vários problemas associados à economia, sem dúvida nenhuma. No entanto, temos problemas sociais. Temos problemas de cariz, de falta de intervencionismo claro e vincado do Estado. O subjetivismo moral já domina os Estados na União Europeia, já domina os Estados na Europa e nos burocratas em Bruxelas. E, portanto, eu acho que era importante para partidos que alguns dos membros dizem que são liberais clássicos, pelo menos se vincassem sobre determinados assuntos que não económicos. Porque o partido tem ideias, algumas delas interessantes para a economia, obviamente. Eu não estou favorável em que o Estado esteja sentado em cima do empreendedorismo, da iniciativa privada, não é nada disso. Eu queria um país que florescesse economicamente, que os impostos fossem mais baixos, que as pessoas que trabalham mais fossem recompensadas pelo seu trabalho. No entanto, apesar da economia
ter todo o interesse e ser muito importante. Eu acho que a parte social, a iniciativa liberal peca muito por algum subjetivismo e, portanto, não há vínculos sobre medidas sociais propriamente ditas e posicionamentos sociais da iniciativa liberal. Obrigado por estarem desse lado, meus caros. Quero-vos só pedir o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 19 mil subscritores. Estou muito grato porque chegámos, além dos 18 mil recentemente, há coisa de 2-3 semanas, eventualmente, cheguei também aos 4 mil subscritores no segundo canal. Muito obrigado, meus caros. O vosso apoio tem sido incrível. Se vos interessar, já agora, para o caso de algum não saber, de algum seguidor não saber, eu tenho um segundo canal onde eu falo de política internacional, de algumas novidades da política internacional, coisas que eu me considero mais capaz de falar, não tanto como outras. Há assuntos que eu não opino porque não tenho opinião ou porque não tenho aptidão para falar sobre o assunto, é o que é, eu não sei comentar todos os assuntos e eu tento não ser um tudólogo, até porque eu tenho um desrespeito enorme por tudólogos e eu quero ver se não me torno um tudólogo. Não comento tudo porque eu não sei falar sobre tudo e, portanto, eu tenho noção das minhas limitações, apesar de eu estar sempre a tentar bater-me de frente com as minhas limitações. Obrigado por estarem desse lado, meus caros. Já divaguei um bocadinho. Subscrevam o canal, deem o gosto, aquelas coisas todas. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.